A equipe de projeto que você está gerenciando é totalmente virtual e distribuída por todo o país. Você sabe que, à medida em que o projeto progredir, sua equipe aprenderá coisas e reunirá mais informações sobre o projeto. Você gostaria de garantir que todo esse conhecimento e informações não se percam. Ao gerenciar o conhecimento do projeto, você pode melhorar os resultados atuais do projeto, bem como apoiar projetos futuros, aquilo que eu estava falando, né? Você pode, ao gerenciar o conhecimento, você ajuda o projeto atual e também outros. Qual das seguintes opções você precisará se lembrar ao gerenciar o conhecimento nesse projeto? Primeiro, um aspecto aqui interessante, essa questão, para responder essa questão, você não precisa de nada mais do que essa última frase aqui. Todo o resto foi sempre. Eu falei que você está gerenciando uma equipe virtual e distribuída, etc., mas isso não faz diferença nessa resposta específica. Então, estou só mostrando para vocês. É interessante você saber o que interessa e o que não interessa na questão. O legal da primeira parte dessa questão é que ela acaba te ensinando um pouco sobre gerenciamento do conhecimento, né? Então, se de repente você tinha alguma lacuna, você acaba aprendendo com a própria questão. Mas se a questão fosse só essa frase aqui, ó, qual das seguintes opções você vai precisar se lembrar para gerenciar o conhecimento desse projeto, já estava suficiente, já estava resolvido, tá? E a letra A diz, gerenciar o conhecimento do projeto envolve apenas documentar as informações para que possam ser compartilhadas. Não é verdade. Documentar lições aprendidas é uma parte da gestão do conhecimento, mas não resolve toda a gestão do conhecimento em projetos. E a letra B diz, que foi a que a maioria marcou, gerenciar o conhecimento do projeto é o mesmo que coletar, documentar e disponibilizar as lições aprendidas. Mais uma vez, a letra B ela é mais completa do que a A? Mas ela dá a ideia geral do que é gerenciar o conhecimento do projeto do ponto de vista do PMBOK, do ponto de vista daquilo que vai aparecer na prova? Não. Coletar, documentar e disponibilizar as lições aprendidas, isso é uma parte apenas da gestão do conhecimento. Mas existe uma outra parte que é igualmente importante e que não se encaixa aqui dentro, que é uma coisa bastante... As lições aprendidas, que é aquele conhecimento que a gente consegue escrever, né? Ele é apenas uma parte do conhecimento, que a gente chama de conhecimento explícito. E tão importante quanto esse conhecimento explícito é o conhecimento tácito. Então, a resposta correta está entre a letra C e a D, e para responder essa questão, não dá para ser só com base no bom senso, gente. É aquilo que eu falo, às vezes, né, a pessoa tem alguma experiência em gerenciamento de projetos, já ouviu algumas coisas e consegue, às vezes, meio que tateando ali e baseado na sua experiência, responder. Essa não dá. Você precisa de entender qual que é o jeito, né, de lidar com gestão de conhecimento segundo a visão do PMI mesmo. Eu vou falar rapidinho para vocês aqui, antes de passar para as duas outras possibilidades de resposta. A gente tem dois conceitos bem importantes, que são de conhecimento explícito e o outro que é o conhecimento tácito. E qual que é a diferença entre eles? O conhecimento explícito é aquele que pode ser facilmente codificado usando palavras, imagens e números. Então, eu consigo escrever isso e documentar isso. Agora, ele tem algumas desvantagens. Ele carece de contexto e está aberto a diferentes interpretações. Então, ele é facilmente compartilhado. É fácil eu ter, por exemplo, uma lição aprendida, documentada. Então, assim, é fácil documentar uma lição aprendida, mas nem sempre é fácil a pessoa entender, porque às vezes eu escrevo uma coisa que fez sentido para o meu contexto, mas aquilo não faz sentido da mesma forma para o contexto dela, ela não participou do outro projeto, então pode haver dificuldade aqui no entendimento. E existe um outro tipo de documento que é o conhecimento tácito, né? O que é tácito, gente? É algo que está interno, é algo que às vezes eu não consigo, é aquela coisa que o expert tem, às vezes ele não conseguir nem explicar por que ele sabe, mas ele sabe, né? É um conhecimento pessoal que ele é difícil de expressar, como crenças, entendimentos, experiência, o que a gente chama de know-how, ele está na cabeça dos especialistas, né? Individuais ou em grupos e situações sociais, e ele normalmente é compartilhado através de conversas e interações. Então, repare, é compartilhado a partir da documentação, que a gente chama, o que a gente chama comumente de lições aprendidas é o conhecimento explícito. Agora, o tácito não. O tácito é aquele conhecimento que é trocado, existe um tipo de troca de conhecimento que a gente chama de osmótica, né? Que é justamente pelo fato das pessoas estarem no mesmo ambiente, elas acabam sacando o que está acontecendo pelas conversas informais que ocorrem ali. Isso não é uma lição aprendida, isso é um conhecimento tácito que está sendo trocado de uma maneira natural. Por isso que tem um grande debate hoje, né, sobre essa questão de trabalho em home office, trabalho
trabalho dentro da empresa mesmo, no escritório, porque é claro que o home office tem um monte de vantagens, você ganha em conforto, ganha em tempo que você não tem que perder em deslocamento, às vezes até em produtividade, porque você não tem tanta interrupção, mas no home office muitas vezes você perde esse conhecimento osmótico, pode ser um pouco mais difícil de trocar esse conhecimento tácito. Por isso, estou dizendo que um é melhor que o outro, tá? Só estou dizendo por que há a discussão. E ele possui um contexto incorporado, por isso que é muito difícil de codificar, às vezes aquilo está na cabeça do cara, em função de uma série de experiências que ele tem, e se ele fosse codificar aquilo num documento, ele teria que fazer uma documentação muito extensa, que ninguém teria como ler e codificar, e decodificar aquilo, né? Então, se a gente voltar lá para as nossas opções, por que a letra B ela não é correta nesse caso, ou pelo menos ela só é parcialmente correta, porque não está certo dizer que é o mesmo. Gerenciar o conhecimento do projeto é o mesmo que coletar, documentar e disponibilizar as lições aprendidas, isso resolve o problema do conhecimento explícito, mas tem um mais aqui, mais resolver o problema do conhecimento tácito. Como é que eu resolvo o problema do conhecimento tácito? É promovendo conversas, promovendo discussões, promovendo interações, eventualmente até promovendo, fazendo com que as pessoas estejam trabalhando no mesmo local físico, são todas são instrumentos, né? São dispositivos que eu utilizo para também melhorar a troca de conhecimento. Então, não é a letra B, porque ela é uma resposta incompleta. A letra C diz: o conhecimento explícito pode ser facilmente compartilhado, mas nem sempre é entendido corretamente. Essa é a certa, está dizendo exatamente o que eu estou lá. Está vendo? Essa é na veia. E se você, né, soubesse tecnicamente, né, as coisas a respeito aí de conhecimento tácito explícito, você saberia responder. Correta, mais uma vez, letra C. E a letra D, o conhecimento tácito é fácil de organizar e indexar? Isso não é verdade. Ele é muito difícil de indexar, de codificar, de organizar. Ele está na cabeça das pessoas, mas explicitar isso é bastante difícil, tá? Então, a melhor letra C. E se você gostou dessa questão e dessa resolução, é porque você tem interesse em gerenciamento de projetos, na certificação PMP ou até na certificação CAPM, que é a irmã mais nova aí da PMP, né? E é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações, tanto a PMP quanto a CAPM. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link, onde tem um outro vídeo explicando como é que esse curso funciona, e tem também a possibilidade de você se inscrever para a lista de espera desse curso, e é bem interessante você estar nessa lista de espera, porque quem está nela normalmente consegue fazer uma inscrição para o meu curso com desconto substancial, e às vezes a gente até consegue fazer a antecipação da inscrição para que você comece a estudar até mais rápido do que estava planejado inicialmente. Então vai lá, assiste o vídeo e se inscreve na lista de espera.